A viagem da comitiva baiana à China este mês, viagem liderada pelo prefeito de Amargosa e vice-presidente da União dos Municípios da Bahia, Júlio Pinheiro, teve balanço positivo. Um acordo firmado com a empresa DigiWorld vai possibilitar pesquisa e transferência de tecnologia para melhoramento genético do rebanho e suporte técnico aos agricultores familiares do município, o que certamente deve contribuir para ampliar a produção, consequentemente o aumento do volume de negócios e também novos empregos. Sobre estas e outras novidades trazidas na bagagem para a Bahia, a gente conversa com o próprio prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, prefeito. Não foi dessa vez ainda. Bom dia a todos aí que estão no estúdio. Agora sim, a gente te ouve. Tudo bom, prefeito? Muito obrigado por aceitar nosso convite. A gente falava agora há pouco da viagem que a comitiva baiana, sob sua liderança, fez à China. E a China, a gente sabe, não é? Tem esse papel super importante, significativo na área de tecnologia, de inovação. Diz pra gente, prefeito, quais foram as oportunidades, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico discutidas, como é que elas podem impulsionar o progresso em Amargosa? Jefferson, essa nossa viagem teve dois objetivos muito específicos. A primeira delas era estabelecer contato para ampliar os negócios, né, na balança comercial entre o Brasil e a China, mas especificamente a Bahia através dos nossos municípios. E o ponto da nossa viagem foi a indústria de alimentos. A China tem uma demanda muito grande por alimentos e a Bahia tem um potencial gigantesco para a produção de alimentos. Então nós fizemos lá contato com duas grandes empresas que produzem alimentos, uma inclusive que já tem negócios aqui em Amargosa, por isso essa articulação feita pelo nosso município, e uma outra empresa também da indústria alimentícia, que hoje já possui mais de 11 mil lojas na China. Então também é um mercado gigantesco que a gente precisa aproveitar essa oportunidade e gerar divisas para o Brasil, e mais especificamente para os nossos municípios. Outro plano é o que de fato você falou. A nossa viagem teve esse objetivo também de conhecer as tecnologias. A China é um país muito desenvolvido na infraestrutura urbana, na tecnologia para vídeo monitoramento das cidades e para transformar as nossas cidades em cidades mais automatizadas, cidades inteligentes que possam proporcionar ao cidadão condição de vida com segurança, com conforto e com comodidade. Então esse também foi o nosso objetivo. Lá nós visitamos algumas empresas de tecnologia e mais especificamente para vídeo monitoramento do trânsito, da segurança e também dos serviços públicos. A gente tem visto, prefeito, uma discussão hoje cada vez maior também em relação à sustentabilidade, meio ambiente, ou seja, adoção de medidas, compromissos relacionados à preservação ambiental. Isso também foi foco da discussão de vocês lá na China? Ou seja, houve alguma ação no sentido de contribuir para um futuro mais verde em Amargosa, prefeito? Com certeza. Primeiro, deixar aqui um relato, aí já é um relato pessoal da viagem. Eu fiquei impressionado como a China tem se preocupado com essa questão ambiental, com o início do processo, que o Brasil está até um pouco mais avançado, o início do processo de transição energética, com energia solar, energia eólica. Então isso hoje é muito forte, você já consegue ver vários empreendimentos desta natureza, e também com carros elétricos. Hoje, nós víamos lá de cada 10 carros, pelo menos 30% deles, 3 ou 4 carros, eram carros elétricos, o que também é uma contribuição bastante importante para a natureza, para o meio ambiente. E, inclusive, visitamos lá uma feira, a Expo Xangai, que é uma feira que tem também muitas iniciativas nesse sentido, de apresentar às empresas e aos governos, no caso específico nós, aos governos, apresentar soluções de carros autônomos, carros elétricos, caminhões, coisas que são úteis para o serviço público.
e isso também foi pauta da nossa reunião, inclusive também na Universidade de Xangai, onde nós também tivemos. Visitamos empresas e também visitamos a Universidade de Xangai. E também fiquei muito impressionado com a arborização das cidades. A gente sabe que a China passou por um processo de industrialização muito forte e hoje as cidades parecem ter mais verde do que as próprias áreas rurais. Prefeito, bom dia. Prefeito, bom dia, Ernesto aqui. Quando a gente fala na China, todos os números, tudo é outra ordem de grandeza, quando a gente fala nos negócios da China hoje em dia, né? Então eu lhe pergunto, como prefeito de uma cidade que tem uma produção que está distante da fronteira do agronegócio, da produção das commodities agrícolas, a China é mercado também para essa outra agricultura que não trabalha com grandes volumes, com escalas gigantescas? Veja, nós temos, eu acho que três oportunidades aí. A China, a base da alimentação chinesa, ela é legumes, verduras e proteínas. Então, nós temos na Bahia a condição de atender, e por isso essa viagem contou com a presença de outros prefeitos, de representantes do governo do estado e também de parlamentares. Nós conseguiríamos atender a China com essa fronteira agrícola que você falou do agronegócio. Nós conseguimos atender com a indústria da pesca, por exemplo, porque eles utilizam muita proteína do mar, e nós também conseguimos atender com a proteína animal dessa nossa região aqui, tanto da área de mata como do semiárido. Então, essas três vertentes, essas três diretrizes foram abordadas lá. Inclusive, nós devemos ter uma visita de uma comitiva de empresários chineses agora em novembro, mais tardar em janeiro, vai depender da logística deles de conseguir visto e ligação, mas a gente está bastante otimista que a gente possa desenvolver algumas atividades em conjunto. Inclusive, a Amargosa assinou um protocolo de intenções com a empresa Digi, que faz parte de um grande grupo de produção de alimentos na China, inclusive uma empresa com participação estatal. E lá nós assinamos um protocolo para estruturar a cadeia de ninos e com isso, com transferência genética, com transferência de tecnologia e assistência técnica, poder criar uma produção ainda maior e poder fornecer ao mercado chinês. Então, nós estamos falando especificamente da criação e do abate de jumentos, é isso? Exatamente. É uma produção que já existe. A Amargosa já tem um frigorífico desta empresa que fornece esse tipo de material, não só a carne, mas também o colágeno, que serve para produtos farmacêuticos da medicina tradicional chinesa. E lá nós discutimos, eles já têm esse trabalho de melhoramento genético e de estruturação da cadeia produtiva desse setor, e nós conseguimos fazer esse protocolo para trazer a técnica, trazer assistência e trazer também, no médio prazo, a genética para melhoramento do nosso rebanho. Prefeito, eu lhe fiz essa pergunta especificamente sobre esse novo negócio porque é um elemento que tem nós estamos falando de um animal que tem uma importância, faz parte da vida do nordestino, da cultura nordestina, que virou canção de Luiz Gonzaga, tem muita memória, tem muita história com o jumento, e ele vira, de repente, um animal de abate também. É uma mudança cultural, e tanto, entre outras, que certamente virão aí com essa aproximação cada vez maior com a China. Eu acho que o senhor deve ter visto isso lá. Muitas possibilidades que parecem para nós exóticas vão aparecer, né? Na verdade, isso causa um pouco de estranheza para a nossa população, porque, como você falou, o consumo desse tipo de carne não faz parte da nossa cultura, mas para eles é uma coisa tradicional, valorizada, que não é usada só para a indústria do alimento, mas também para a indústria farmacêutica. E, portanto, há uma demanda, eles já consomem isso tradicionalmente, e gera uma certa polêmica, e eu acho que o único ponto de polêmica que precisa ser, de fato, abordado é essa questão da estruturação da cadeia para que se torne algo sustentável. E a nossa preocupação foi justamente essa, portanto, essa nossa tratativa lá foi justamente para poder, junto com eles, estruturar a cadeia aqui e dar sustentabilidade, até porque, pelo caminhar das coisas aqui no Brasil,
infelizmente, o jumento ele perdeu a sua utilidade econômica nos últimos anos. Eles foram abandonados e muitas vezes, inclusive, abandonados nas estradas no Nordeste, causando acidentes, causando uma piora na sua característica genética, inclusive diminuindo de tamanho ao longo dos anos por conta da falta de controle de zoonoses e também por conta desta falta de cuidado e de acompanhamento por parte dos órgãos de defesa animal. Então, agora, o nosso intuito é justamente estruturar a cadeia produtiva para que a gente possa, de fato, manter a espécie e também ter um novo negócio que, por exemplo, em Amargosa, há cerca de 6 anos, já gera mais de 150 empregos diretos e cerca de 400 empregos indiretos. E pode aumentar muito mais ainda, né, a produção de carne, né, o abate, porque é uma demanda gigantesca que tem na China, né? Ainda pode crescer muito. Eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas para alimentar, e inclusive além desta possibilidade, lá também uma outra empresa de alimentos, agora também aí já no ramo do bovino, se interessa por ou comprar ou construir um frigorífico aqui na nossa região para exportação para a China. A gente está conversando aqui com o prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, que é do PT. E para a gente não deixar de aproveitar a oportunidade, prefeito, vamos falar um pouquinho de política. O senhor foi reeleito em 2020, consequentemente não pode concorrer de novo à prefeitura de Amargosa no ano que vem. Mas qual é a sua aposta para 2024, para as eleições? Qual é o cenário político de Amargosa? O senhor acredita em qual desfecho? O candidato vai ser do PT? O candidato será do PT. Nós temos dialogado aqui com os grupos políticos que nós temos em Amargosa, com a nossa base de vereadores, e nós vamos definir isso no próximo ano. Eu entendo que 2023 ainda é um ano de muitas entregas à população. Nós temos muitas obras, muitos serviços em funcionamento ou para ser entregue à população e, portanto, esse ano ainda é um ano de muita entrega. Naturalmente, as conversas, as articulações já começam. Um nome se destaca, que é o nome do nosso vice-prefeito Getúlio, porque é parceiro, é leal, é um cara que tem dado conta das tarefas que eu tenho dividido com ele e, portanto, inclusive me dando a possibilidade de assumir outras atribuições agora no mandato, como vice-presidente da UPB, conselheiro da SUDENE e também da direção da Associação Brasileira de Municípios. Eu tenho conseguido assumir essas tarefas justamente porque confio em Getúlio e ele tem dado conta do recado aqui nas tarefas que eu tenho atribuído a ele. Então, o nome se destaca, mas ele tem consciência disso e eu já tenho dito que nós realmente vamos fazer essa definição no próximo ano, até para não contaminar a gestão já com o processo eleitoral, porque a política a gente faz no dia a dia, mas o processo eleitoral é no próximo ano. Prefeito Júlio Pinheiro, prefeito de Amargosa, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima, então. Bom dia, Jefferson, agradeço a você, a Ernesto e a toda a equipe aí da Rádio A Tarde FM. Agora 7 para as 8, bom dia para você.